Olá, gente, tudo certo com vocês? Paulo Teal passando aqui mais uma vez. Então, essa é a nossa aula 2, né, de desempenho ocupacional na infância. E na aula passada, então, a gente falou sobre o conceito geral de desempenho ocupacional e como que a pessoa realiza suas atividades diárias, considerando suas habilidades, o ambiente, as demandas da ocupação. E agora a gente, então, vai falar desse desempenho ocupacional na infância, onde agora esse conceito aqui começa a ganhar contornos mais específicos e contornos próprios. Então, para a gente falar, eu tinha separado aqui essa estrutura para a gente falar sobre o desempenho ocupacional na infância. E ela começa com a pergunta principal, né? O que é desempenho ocupacional na infância, né? Esse desempenho ocupacional na infância segue o conceito anterior. A capacidade do indivíduo, então, de realizar atividades significativas do dia a dia, considerando a sua funcionalidade, seu ambiente e as exigências dessa atividade. Porém, nessa infância, ela ganha esses contornos que a gente falou, porque essas pessoas, elas ainda estão em desenvolvimento das suas habilidades. Então, a gente precisa levar em consideração que, diferente dos adultos, que já têm essas habilidades aqui consolidadas, a criança está em processo de aquisição dessas habilidades, né? Então, o aprendizado e a descoberta fazem parte, né, desse desempenho ocupacional nesse momento da vida. E a gente tem, na infância, essas habilidades, esse desempenho, ele se dá nas ocupações, né, que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Mas na infância a gente tem uma gama de ocupações bem próprias, ocupações que estão muito ligadas a esse desenvolvimento aqui de habilidades que a gente está falando. E as principais, as construções principais, né, das ocupações principais da infância são o brincar, o autocuidado, a participação social e a aprendizagem. Paulo, o que é o brincar, então, nesse processo? Esse aqui é o principal meio de aquisição de habilidade que a criança tem. Esse brincar, então, é o meio para a aquisição da habilidade. Paulo, o que é esse autocuidado? O que você falou para mim? As atividades que comumente a gente chama de AVD. Aqui, né, de se cuidar significa se alimentar, significa ir ao banheiro, a higiene, escovar os dentes, se vestir, se despir. Isso tudo são habilidades que na infância são aprendidas. Então, o desempenho ocupacional está ligado ao aprendizado destas habilidades que a gente está falando aqui embaixo, dessas ocupações. Porque, diferente do adulto, essas ocupações ainda estão em desenvolvimento. E, Paulo, o que você está dizendo aqui de interação social, né? De interagir, de participação? É essa interação que a gente espera da criança com os amigos, na escola, com os primos, com a vovó, na família, e com os pais, com os irmãos, né? É que ele consiga distinguir e entender que existe diferença na postura, existe diferença de comportamento, né? Essas são as ocupações que a gente está falando aqui, que envolvem, que são chave, né, para essa infância. Então a gente tem na vida adulta outras ocupações, mas na infância, como ela tem esses contornos que a gente falou específico, essas ocupações aqui, elas estão em desenvolvimento e elas se tornam aqui o meio, a forma de desenvolver as outras coisas que a gente quer. Então, eu preciso disso para aprender a fazer isso e isso. Entende? E agora a gente entra exatamente nesse ponto. Na aprendizagem. Vou limpar aqui. Na aprendizagem. E a aprendizagem é esse desenvolvimento dessas habilidades. Então, vejamos bem. Eu estou falando para vocês aqui que a partir do brincar, eu aprendo coisas para desenvolver habilidades, para interagir no mundo e cuidar de mim mesmo. Então, o desempenho ocupacional na infância tem esse outro contorno. Porque lembra lá que a gente pensou que desempenho ocupacional, então, era uma pessoa em um ambiente com uma demanda de ocupação. Pessoa com suas habilidades, dentro de um contexto e precisando executar determinada tarefa, né? Aqui, essa pessoa brinca, aprendendo dentro de um ambiente, visto o que todas essas tarefas demandam dela. Então, aqui, essas são as ocupações principais, né?
são as ocupações que moldam. Essas ocupações aqui, elas moldam o desempenho ocupacional na infância. Elas moldam essa interação aqui. Elas dão o contorno para essa interação aqui. São essas ocupações que contornam como que vai funcionar essa interação aqui. Essa interação vai funcionar dentro dessas ocupações aqui. Então, o desempenho ocupacional na infância tem esses contornos diferentes, porque eles estão ligados especificamente com essa fase de aprendizado que a criança está vivenciando, né? Então, a gente tem que visualizar a classificação internacional de função, a CIF, muito usada dentro da terapia ocupacional. Ela conta pra gente que a funcionalidade não é apenas habilidades, mas ela se trata dessa participação ativa da criança nessas ocupações. Então, a gente precisa, para um desempenho ocupacional saudável, de funcionalidade. E funcionalidade é a interação, é o dinamismo entre pessoa, ambiente e demanda da ocupação. E para esse dinamismo acontecer, para essas coisas que trabalham juntas acontecer, a gente precisa de oportunidade. Então, esse desempenho ocupacional na infância, ele é muito entrelaçado, muito permeado por essa ideia de oportunidades. A gente precisa pensar que essa criança, ela está aprendendo, ela não vai se colocar em muitas atividades se ela não for incentivada a isso, né? E principalmente esse nosso segundo ponto, as capacidades dessa criança da atividade, da vida diária, da participação na vida cotidiana. Essa participação cotidiana, ela só vai se dar com incentivo. E ela só vai se dar a partir da relação desse ser humano com esse lugar e com essa atividade. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem uma criança, que é a pessoa aqui, é a criança, que muito provavelmente está num ambiente familiar. E o que crianças fazem? Elas brincam. E muitas vezes os pais cessam essa brincadeira para trazer elas para a atividade cotidiana. E aí você tem essa poda, você tira o principal combustível da criança para que ela entre nessa outra coisa aqui que a gente quer. E aqui é onde mora uma das grandes questões do desempenho ocupacional na infância. A gente precisa fazer a ligação entre o brincar e a atividade cotidiana, porque a gente precisa de engajamento. Aqui eu falei para vocês antes que é o meio da aquisição. É a partir disso aqui que a criança ganha isso aqui. É a ferramenta para se conseguir a funcionalidade. E essa ferramenta precisa ser estimulada. E na infância não tem melhor estímulo do que a brincadeira. Então, pra gente entender que, se a gente entende, né, que desempenho ocupacional na infância é pessoa mais ambiente mais demanda da ocupação, significa dizer que essa formulazinha aqui na infância, ela tem o ser que brinca, que está num ambiente lúdico da sua própria imaginação, onde toda a atividade é uma brincadeira, ou tem potencial de ser uma brincadeira. Então, se a gente quer pensar desempenho ocupacional na infância, a gente vai ter que precisa necessariamente usar dessa lupa, porque a partir do brincar ela aprende, a partir do brincar ela interage, a partir do brincar ela se cuida, a partir do brincar ela aprende sobre a rotina e o cotidiano dela. Então, o que é esse desempenho ocupacional? É essa interação aqui que a gente falou, só que ela está permeada por essa nuvenzinha aqui, que se chama brincar.
Então, eu não vou conseguir seguir adiante aqui, porque já ficou grande, mas a gente vai seguir explorando cada vez mais esses conceitos. Vamos entender logo, nos próximos vídeos, qual é essa importância, então, de desenvolver isso, esse desempenho ocupacional, né, ao longo da infância. O que compõe esse desempenho ocupacional, a gente já viu ali, mas e vamos entender que criança que é essa, que ocupação é essa, que ambiente é essa, e como que essas coisas se influenciam, né? Como esses processos se dão ao longo da infância. Então eu vejo vocês na próxima aula, eu espero que vocês tenham entendido o conceito de desempenho ocupacional na infância e como ele está muito impermeado, muito conectado com esse ser infante. Esse ser infante que está totalmente conectado com esse mundo criativo, com esse mundo brincalhão, né, com esse mundo de criatividade e de diversão. Obviamente, a gente vai ensinar as coisas a partir dessas questões. Esse desempenho ocupacional se dá a partir desse ser brincante aqui. Tá bom, gente? Vejo vocês na próxima. Até mais, espero que tenham gostado.